Bom, vamos falar sobre o que é e não é uma seita. É uma pergunta que surge muito, esse é o assunto de hoje. Então, muitas pessoas perguntam sobre o que eu acho sobre tal igreja, se essa igreja é boa, aquela igreja é boa, se essa igreja é uma seita, se aquela uma igreja é seita. Primeiro, nós temos que distinguir entre uma seita e uma outra religião por completo, porque nós não chamamos hinduísmo de seita, porque é uma religião propriamente, né? Nós não chamamos budismo de uma seita, porque é uma outra religião. Seitas geralmente são movimentos ou são estruturas de fé e prática que se dizem cristãs, mas que não são cristãs. A melhor maneira de nós entendermos a falsificação é entender o artigo genuíno. Qualquer pessoa que se especializa em distinguir, especialmente pessoas que trabalham em banco e tal, entre uma nota falsa e uma nota verdadeira, ela não estuda notas falsas, porque notas falsas existem aos montes, mas estuda a nota verdadeira, porque pelo tato, pelo olhar, por certos sinais, já distingue entre uma nota verdadeira e uma nota falsa. Então, vamos saber o que realmente é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso é importante, não é? Então, nós sabemos que a Igreja do Senhor Jesus Cristo se pauta primeiro pelas Escrituras Sagradas. Qualquer um que acrescente ou que tire das Escrituras Sagradas, geralmente é uma seita. Quando eu digo as Escrituras Sagradas, estou falando do cânon, dos 66 livros autenticados, recebidos e com o tempo que foram reconhecidos como Antigo Testamento, ou seja, o cânon hebraico, e mais o Novo Testamento, que foram aquelas cartas, aqueles evangelhos, aquelas escritas, inclusive o Apocalipse de João, que foi escrito na ilha de Patmos. Tudo isso foi reconhecido como sendo da era apostólica, ou seja, com a autoridade apostólica. Não é? Marcos não foi um apóstolo, mas ele escreveu um dos evangelhos. Ele era discípulo que andou com Pedro e com Barnabé, João Marcos. Esse Marcos escreveu um evangelho mais resumido, não é? Mais, digamos, acessível ao mundo de modo geral, não especificamente escrito aos judeus ou especificamente escrito para combater algum tipo de crença, como por exemplo, João estava lidando muito com os gnósticos, então você vê ele lidando muito com o termo logos, que era um termo muito... Isso aí, já estou entrando por outra via. Então a igreja é uma igreja que não acrescenta digamos, escritas tidas como revelação. Você vê, Ellen White, por exemplo, teve uma revelação, acrescentou e criou uma seita. Né? Ellen White não é uma autora cristã. Ela se dizia cristã, sua igreja se diz cristã, mas não é. É uma seita. O livro de Mormon, eles falam de Jesus Cristo, tem corais lindos, cantam belissimamente. Realmente, eu tenho inveja do programa musical dos Mormons, porque eles são simplesmente fantásticos. Mas é uma seita, não é? Se chama a Igreja de Jesus Cristo dos Santos do Último Tempo, né? Mas não é. É uma seita e não é a igreja cristã ortodoxa, reconhecido, baseado na fé dos apóstolos e no cânon somente. Quem acrescenta? Há grupos que tentam tirar ou modificar as escrituras, dizendo as escrituras precisam ser modernizadas porque seus conceitos são ultrapassados. Aí já está, digamos, abrindo uma porta para uma via muito perigosa, porque nós não podemos nem acrescentar, nem tirar das escrituras sagradas. O cânon fechou, são 66 livros da Bíblia, Velho e Novo Testamento. Então, há algumas igrejas que agem fora das quatro linhas, vou usar um termo atualmente muito usado, né? Uma frase muito usada, das quatro linhas das Escrituras Sagradas, e criam outras coisas, e criam crenças e práticas que não são bíblicas, são antibíblicas, e que geralmente
escravizam a mente das pessoas, criam conceitos estranhos à Bíblia. Todo mundo tem seus erros. Eu não estou falando de... Porque não existe uma igreja perfeita, não existe um dogma perfeito, não existe uma teologia perfeita. Existem as que acertam mais, mas a Igreja de Jesus Cristo concorda sobre 99%, 99,5%, digamos, das bases, né, da fé, né, daquilo que nós cremos, a começar pelo próprio credo apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, seu único Filho, nosso Senhor, o qual nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado ao terceiro dia, ressurgiu dos mortos, subiu aos céus e agora, e de lá ele voltará. Então, creio no Espírito Santo, na Igreja de Cristo, na ressurreição dos mortos, na remissão dos pecados e no juízo eterno. Essas são as bases da Igreja cristã. Agora, umas creem na continuidade de dons, não são seitas. Outros creem que os dons cessaram com a era apostólica, não são seitas. São detalhes de aplicação, de prática, de certa crença. Uns batizam crianças recém-nascidas, outros só batizam mediante a fé. É uma diferença, eu não vou dizer irrisória, não é uma pequena diferença, mas os dois concordam sobre o sentido do batismo, o que representa e que isso faz parte da nossa iniciação cristã. Somos igrejas, então tanto igrejas credo-batistas como os próprios batistas, pentecostais, são credo-batistas, e os pedobatistas que batizam recém-nascidos, assim são, digamos, os presbiterianos, metodistas, luteranos, todas as igrejas. Fora deste limite, aí você começa a beirar as seitas, e as seitas distorcem profundamente o evangelho, distorcem o sentido da salvação. Nós temos que ter cuidado com isto. Eu estou respondendo perguntas diariamente no Instagram. Bispo Walter está aqui e estou à disposição. Estou tentando manter isso em dia. Estou agora, literalmente, à véspera de começar a minha quimioterapia, tratar esse câncer linfático. Deus queira que vai dar tudo certo, mas estou até gravando um pouquinho mais para tentar adiantar, porque eu não sei o quanto eu estarei em condições, né, em certos intervalos da aplicação, mas eu quero agradecer a todos. Muito obrigado pelas suas orações, como isso significa tanto para mim. Eu agradeço muito o carinho de todos. Estarei de volta. Essa última quinta eu perdi, foi um exame meio doido, a semana foi muito conturpada, peço desculpas, mas estou de volta e eu tentarei manter isso em dia. Fique ligado comigo aqui pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, Orando pelo Brasil, no Telegram, Twitter, também estou no Twitter, mas só a título, não estou interagindo muito mais com isso não, estou só produzindo esse vídeo e tentando interagir mais pelo Instagram, que é Bispo Walter. Eu volto assim que eu puder. O ideal é toda quinta-feira. Podendo, estarei de volta. Até lá, que Deus te abençoe, Deus te guarde nesses tempos tão difíceis. Mas, por enquanto, eu fico por aqui. Um grande abraço.